batismo lá na igreja, hoje, depois do culto. Era para estar pegando umas cadeiras para levar para a casa da irmã, que é um anexo lá da igreja, mas aí já resolvi, já liguei para outro irmão que tem caminhonete. Graças a Deus, outro irmão comprou uma caminhonete lá na igreja, não é só eu. Então ele foi resolver esse problema aí. Amém? Boa noite para vocês mais uma vez, graça e paz. Gostaria de ler Malaquias com vocês, amém, irmãos? Amém. Capítulo 3, versículo 1 e ao versículo 5, e depois vamos ler o capítulo 2, versículo 17. A minha oração é que cada um aqui pegue a porção que ele cabe, amém? Que vocês prestem atenção no que vai ser falado, que o Senhor manifeste a vontade dele nesse lugar. Malaquias capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5. Está aí no data show, né? Vamos ler as escrituras. Amém? Vejam, eu enviarei o meu mensageiro e preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá ao seu tempo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Quem, porém, poderá suportar o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim, trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então, as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como era nos dias antigos, como nos anos anteriores. Eu virei a vocês trazendo juízo, sem demora testemunharei contra os feiticeiros, os adúlteros e os que juram falsamente, contra aqueles que exploram os trabalhadores nos seus salários, contra os que oprimem as viúvas e os órfãos e privam o estrangeiro dos seus direitos. Mas não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Pode colocar a Bíblia novamente na cadeira, irmãos. Vamos orar mais uma vez? Amém. Senhor Deus e Pai, essa é a Tua palavra, Senhor. É aqui que nós ouvimos a Tua voz. E que eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha nos tratar essa noite, Pai. Venha falar aos nossos corações. E cada um aqui, Pai, pegue a porção que lhe cabe. Que o Senhor venha falar, que haja temor no meio da congregação. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Meus irmãos, eu senti a presença do Senhor no momento do louvor. Que maravilhoso é estar aqui. Que bom, meus irmãos, é estar junto da família Cristo. Estar com vocês. Não é a família de CNV, né? É a família de Cristo. Está espalhada pelo mundo inteiro. Como o pastor Luciano disse, temos a liberdade de louvar e agradecer o nome do Senhor. Israel, irmãos, ele tinha essa liberdade. Eles louvavam a Deus com um coração sincero, com as intenções corretas, mas ao longo dos anos esse povo se desviou, irmãos, da verdadeira intenção de adorar o Senhor. E aqui é uma resposta que Deus dá a Israel. A resposta aqui da pergunta que está no capítulo 2, versículo 17, que eu gostaria que vocês lessem junto comigo, só para você entender o contexto aqui. Capítulo 2, versículo 17. Jesus assim, Deus, usando o profeta, ele diz assim: vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. E ainda pergunta assim, irmãos: como temos cansado? Quando dizem, todos os que fazem mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. Bem como quando pergunta, onde está o Deus do juízo? Onde está o Deus do juízo? É a primeira vez, irmãos, que Israel dá um título ao Senhor, mas de maneira irônica. Eles questionam o Senhor, eles enfadam o Senhor, eles cansam o Senhor com seus questionamentos, com suas perguntas. Onde está o Deus do juízo? É como se eles estivessem jogando uma pedra na casa de Deus, incomodando Deus com essas perguntas, com essas ironias. É como se Deus, irmãos, imagina só, como se Deus estivesse favorável à vida que os ímpios viviam, que aquelas nações pagãs, idólatras,
viviam, aquelas nações eram bélicas, eram poderosas, prósperas, e eles olhavam para Deus e diziam: será que Deus favorece da vida que eles estão vivendo, da maneira que eles estão vivendo? Aqueles homens são idólatras, eles não amam o Senhor, mas mesmo assim eles prosperam, tudo dá certo na vida deles, enquanto nós estamos aqui, estamos indo ao templo e nada dá certo. Eles achavam que voltar ao templo, pastor Luciano, ia trazer de alguma maneira alguma coisa mística, que a vida deles ia ser próspera, que eles iriam melhorar. Mas como é que Deus ia abençoar um povo que tinha essa intenção, irmãos? Às vezes nós pegamos coisas boas, olha só, como orar, como ler a palavra, como vir à igreja, e isso pode tornar algo errado de acordo com a nossa intenção. Se nós viermos à igreja com a intenção de o Senhor nos abençoar, para que sejamos prósperos, ter uma família abençoada, nós não estamos sendo corretos diante do Senhor. Nós não devemos vir aqui, irmãos, louvar o Senhor, agradecer a Ele pelo que Ele faz, pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele é. E Ele já fez tudo em nossa vida. O Senhor não tem mais obrigação de fazer nada em nossa vida. Ele já nos deu o maior presente de todos podem receber, que é Jesus, que é o Evangelho, que é a salvação, a vida eterna, meus irmãos. Mas esse povo queria barganhar com Deus. Israel se desviou, irmãos, várias vezes da presença de Deus, sempre querendo barganhar com Deus, querendo enquadrar Deus ao seu modo de pensar. Lembra quando ele trouxe a arca, que eles perderam a guerra, e disse que agora não tem como a gente perder a guerra, porque a presença do Senhor, né, Deus está aqui. Ou seja, se a gente perder a guerra, quem vai ser envergonhado vai ser Deus. Olha só, eles achavam que podia domar Deus, eles achavam que podia obrigar Deus a vencer uma guerra, mas morreu milhares de pessoas ali, se não falha a memória, 40 mil homens, e ainda os filhos de Eli, né, do profeta Eli lá, que ele cobria os olhos ausentes dos filhos. Quantas pessoas não morreram? Quantos pais ali, filhos não ficaram sem pais, esposas não ficaram sem os seus maridos, porque Israel, irmão, se desviaram, perderam o foco da verdadeira adoração a Deus. O que o Senhor quer de nós é um coração contrito e um coração quebrantado. E Ele pergunta: onde está o Deus da justiça? Esse texto que nós lemos aqui, do 1 ao 5, que é a resposta de Deus, era bem melhor que eles não tivessem perguntado. Se vocês gostam de notar, o tema dessa reflexão de hoje, irmãos, é a terrível e graciosa resposta de Deus. Para uns é terrível a resposta, porque o próprio texto vai dizer: quem ficará de pé diante da vinda do mensageiro? Quem ficará de pé? Mas para outros é graciosa a resposta. Para outros, irmãos, para uns é juízo de Deus, mas para outros é restauração, é conserto. Que nessa noite, irmãos, você pega a porção que lhe cabe. Que nessa noite seja um dia de renovar a nossa fé, restaurar a nossa fé diante do Senhor. Amém? Quem ficará de pé diante do Senhor? Do 1 ao 5, irmãos, fala da vinda do Rei dos Reis, da restauração da casa de Deus, e fala também do juízo de Deus. São esses temas que estão no versículo do 1 ao 5. O povo pergunta: onde está o Deus do juízo? Os céticos também fazem essa pergunta, né, pastor Luciano? Os céticos fazem essa pergunta. O cético diz assim: ó Deus, ele é bom, totalmente bom, ou ele é poderoso. Ele não pode ser as duas coisas. Porque eles questionam da seguinte forma: eles dizem, ó, se Deus é bom, e ele olha para o mundo e vê o que está acontecendo no mundo, e ele não faz nada para melhorar, é porque ele é bom, mas não é poderoso para mudar. Ou ele é poderoso, ele vê o que está acontecendo no mundo, mas aí ele não faz nada. Por quê? Porque ele não é bom. Era mais ou menos um questionamento assim do povo de Deus. A gente até entende quando o cético, quando o ímpio faz esses questionamentos, mas quando isso vem da casa de Deus, irmãos, quando nós questionamos Deus, cansamos eles, olhando a vida do ímpio, olhando a grama do vizinho que é mais verde que a nossa, olhando o pai, olhando o carro do outro, a vida do outro, o emprego do outro,
E a gente pergunta, Senhor, eu estou na tua casa há tanto tempo e minha vida não muda. Meu irmão, quem disse que a nossa vida ia melhorar? Quem foi que disse? O Senhor já nos deu tudo, é a vida eterna, o nosso foco, irmãos, tem que estar nessa coroa imperecível. Salomão diz que tudo debaixo do céu é o quê? Vaidade. A gente tem que olhar acima do céu, acima do sol, tudo debaixo do sol é vaidade. Olha acima, irmãos, temos que focar no reino de Deus. Que bom que seria que fosse só acusações de ímpios, mas isso estava acontecendo com o povo de Deus, irmãos. Esse texto, capítulo 2, versículo 17, revela a paciência de Deus, irmãos, para com esse povo, porque ele responde a esse povo. Se fosse Gabriel, meu filho, eu tenho um Gabriel de 16 anos e tenho um Julinha de 8. Eles não são, graças a Deus, uma criança que me aperreia quando eu passear no shopping. Ele não fica, me dê, porque se fosse assim, meus irmãos, já tinha dado um tapa. Mas o Senhor, ele é paciente, ele é misericordioso. Ele responde a esse povo, meus irmãos. Ele responde a esse povo com o maior amor, dizendo que vai restaurar o povo dele, vai restaurar a casa dele. Onde está o Deus do juízo? É isso que eu quero que vocês gravem. Essa perguntinha do povo de Israel. Essa ironia que eles fazem para com Deus. Onde está o Deus dos juízos? Os judeus estavam afirmando que realmente não importa muito o que a pessoa fizesse. Olha só, parafraseando, era mais ou menos isso. Não, era como se eles achassem que não importa o que a pessoa fizesse, visto como as nações ao seu redor eram idólatras, ímpias e, no entanto, eram prósperas. Então, é como se Deus estivesse fazendo vista grossa, não importasse. Mesmo assim, ele ia prosperar aquele povo. Mesmo assim, ele iria abençoar aquele povo. Mas o Senhor não está aquém nem além da situação do seu povo. Não está, irmãos. E do versículo 1 ao versículo 5, nós vamos ver isso, que Deus não está aquém da situação do seu povo. Por isso que ele responde a Israel, por isso que ele responde ao seu povo. Na verdade, Israel está questionando a moralidade de Deus, do juízo de Deus, como se Deus fosse conivente com o pecado. E nós sabemos que um dos seus atributos é a santidade, e Deus, ele não se mistura com o pecado, ele não pode pecar, meus irmãos. Mas Israel estava como se ele estivesse dizendo isso, questionando a moralidade, a santidade de Deus. A pergunta é, por que Deus tolera o mal? Em outras palavras, é isso, por que Deus tolera o mal? Vocês acham que Deus tolera o mal? Porque nós vemos, né, tantas coisas acontecendo na televisão, né, irmãos, no nosso tempo. Hoje mesmo eu estava conversando com o pastor Augusto de Bananeira, falando daquele filme Sonhos da Liberdade. Quem já assistiu aqui? Que terrível, aquele filme fala muito da sequestro de crianças que são usadas para prostituição. E aí nós vemos a maldade do ser humano. E por dinheiro, né, por prazer, eles fazem coisas horríveis, irmãos, com as crianças. Mas será que Deus está aquém dessa situação? Será que Ele não vê isso? Será que Ele não é um Deus bondoso, irmãos, para julgar esses homens que fazem tanta maldade? Olhamos para o Brasil, para o governo. Será que Deus não vê isso? Os terroristas, estrupadores, os que roubam, será que Deus não vê isso? Isso é a pergunta do povo. Isso é um questionamento do povo. E aí eu lembro do Salmo 73, o salmista do Salmo de Asaf, que trata exatamente desse assunto, meus irmãos, que mostra a perplexidade de Asaf, ao ver a prosperidade dos ímpios e a aflição e a aniquilação do justo. Jeremias também já trabalha essa queixa, no capítulo 12, verso 1. Olha aí, irmão, que diz Jeremias, capítulo 12, verso 1. Tu és justo, Senhor. Tu és justo, Senhor. Está vendo, irmãos? Quando eu apresento uma causa diante de ti, contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça.
Aí ele diz: porque o caminho do ímpio prospera, porque todos os traidores vivem sem problemas. Está vendo o questionamento? Não é só em Asaf, ele vem ao longo das escrituras, o povo questionando a Deus: por que os ímpios prosperam? Por que os traidores prosperam? Por que as nações pagãs, as nações idólatras prosperam? Sofonias 1,12 também vai fazer esse mesmo questionamento. Ele vai dizer assim: o Senhor nada fará. Parece que é a parte B, nem o bem e nem o mal. Olha só, irmãos. Será que às vezes não é o nosso questionamento diante do Senhor? Senhor, por que as coisas não mudam? Quanto tempo eu me converti? Quanto tempo eu estou congregando na Nova Vida? Mas às vezes as coisas não mudam. Eu não vejo o resultado. Talvez esse resultado que você esteja esperando, meus irmãos, não vai ter. O resultado que Deus espera de nós é a santidade, é um coração grato, é a piedade, é a purificação, irmãos. É um coração contrito e quebrantado, como foi cantado aqui. Nós estamos diante do Senhor de mãos vazias, como pobre, né? A Bíblia diz que bem-aventurados os pobres de espírito, não tem nada a ver com classe social. Você entendendo que vai diante de Deus de mãos vazias, que não tem nada para oferecer a Ele. Ele que nos ofereceu tudo, meus irmãos. É Ele que nos deu tudo. O Senhor já nos deu tudo. Só isso não. Isso tudo já era motivo de nós aqui chegarmos com o coração, sair de casa já na expectativa de você voltar, estar junto lá com os irmãos e vão louvar esse Deus que me deu tudo, que me apresentou o Evangelho, que me apresentou Cristo, que me tirou do reino das trevas e me transportou para o reino do seu amor. Éramos cegos, irmãos, mas o Senhor nos curou. O maior milagre Ele já fez em nossa vida. Foi revelar o seu Filho, foi revelar Cristo, irmãos, e nos dar uma família tão linda, irmãos. Só isso tudo, né? Na verdade, isso tudo já é motivo de você estar com o coração alegre e grato diante de Deus. Salmo 73, verso 20 ao 22. Asaf vai dizer o seguinte, irmãos: que quando ele pensava assim é porque estava com o coração embrutecido, ou seja, estúpido pelas decepções. Ele não sabia o que estava falando quando dizia que Deus estava indiferente com o sofrimento do justo e abençoando os ímpios com prosperidade. No versículo 20 ele diz assim: são como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Versículo 21 ele diz: quando o meu coração estava amargurado no ritmo, eu sentia inveja. O 22 ele diz: agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Quando nós questionamos o Senhor, irmãos, é como se nós fôssemos um animal irracional. Ele estava com inveja da situação do ímpio, da prosperidade do ímpio, e ele estava indo ao templo, mas o Senhor fala a ele, o Senhor acalma o seu coração. E nós vamos ver lá mais para frente o salmo que a Bíblia diz que Deus coloca os ímpios em lugares escorregadinhos. O dia deles, irmãos, vão chegar. O Deus do juízo, irmãos, Ele veio e Ele virá de uma vez por toda para julgar o mal. Da Salonicenses vai dizer que Ele vai destruir o inimigo com o sopro da sua boca. Não só o demônio, não só os demônios, mas todos aqueles, irmãos, estão associados a eles. Todos os homens maus que praticam mal vão ser julgados. O dia deles chegará, irmãos. O Senhor é o Deus do juízo. Ele é justo. Ele não se mistura com o pecado, não, meus irmãos. Ele vê as suas orações. Ele vê a sua angústia. Confia no Senhor. Onde está o Deus do juízo? Em Malaquias, irmãos, nós vamos ver que Deus, Ele ama o seu povo. Que Deus, Ele tem paciência com o seu povo. Que Ele responde ao seu povo. Deus é um Deus, irmãos, moral. É um Deus que castiga e Ele é um Deus que recompensa. Deus é o Deus do juízo. E Deus responde. Vocês querem saber onde está o Deus do juízo? Eu vou falar para vocês. Malaquias 3. Veja.
Vejam, eu enviarei um mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. O povo estava desapontado. O povo já não tinha alegria mais de ir ao templo e cultuar o Senhor. O povo estava preocupado mais em seus afazeres do que cultuar o Senhor. Mas isso mostra que eu e você não podemos, irmãos, enquadrar Deus dentro dos nossos planos. Porque nós achamos, repito, achamos que vir à igreja de alguma maneira vai mover Deus. De alguma maneira nós vamos domar Deus à nossa própria vontade, à nossa própria visão. É nós que temos que estar na visão de Deus. E não Ele enxergar com nossa visão, mas nós enxergarmos com a visão dele, irmãos. É nós que temos que mudar nossos corações para aquilo que Deus quer de nós. E não Deus mudar o seu coração para aquilo que nós queremos. Como oramos aqui, né? A oração, seja feita a tua vontade. Não é a nossa vontade. Lá em Romanos 8 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, irmãos. Se nós temos Cristo, isso já é o bem, irmãos. Se nós temos Jesus em nossa vida, se nós estamos em Cristo, isso já é um bem maior em nossas vidas, irmãos. E olha que aquele contexto de Romanos era uma igreja perseguida, uma igreja que muitos estavam sendo mortos, perdendo suas propriedades. Mas aí Paulo diz, olha, todas as coisas cooperam para o bem. Se você está passando por uma luta muito grande, irmãos, isso está sendo para o seu próprio bem. Imagina se Deus permitisse você, eu e você, sentar por um minuto no trono dele. Você iria enxergar, com certeza você ia dizer, aquela doença ali veio na hora certa, me fez estar mais junto de Deus. Aquela porta de emprego não abriu, porque se tivesse aberto, provavelmente eu poderia ter me desviado do caminho do Evangelho. Nós não sabemos muitas das coisas que acontecem na nossa vida, talvez, irmãos, não vamos saber, mas uma coisa é certa, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você é filho de Deus, cristão realmente convertido, tem o coração humilhado, contrito na presença de Deus, pode ter certeza, irmãos, que Deus está santificando você. Que o Espírito Santo está capacitando você a ser imagem de Cristo. Pode ter certeza, irmãos. O Senhor aqui, no versículo 1 ao versículo 5, ele apresenta provas, irmãos, de que Deus, ele julga o mal. Strong, no livro dele, A Mão Invisível de Deus, ele vai dizer o seguinte: muitas vezes com nossos olhos humanos não conseguimos enxergar onde está essa mão, mas essa mão muitas vezes é invisível aos nossos olhos, mas Deus está no governo de todas as coisas. Às vezes não enxergamos o agir de Deus. Essa mão às vezes é invisível aos nossos olhos, mas o Senhor está no governo de todas as coisas. Ele está no trono, irmãos, governando sobre todas as coisas, sobre a sua vida, sobre o governo, sobre o país. Nada, irmãos, pega Deus de surpresa. Nada surpreende Deus. Nada, irmãos. Tudo está acontecendo de acordo com como Ele quer. De acordo com como pode ter certeza, meus irmãos. O mundo está do jeito que está, porque Deus quer que esteja. Ele é soberano, irmãos, sobre todas as coisas. Ele não perdeu o controle. Não se desespere, Deus não perdeu o controle da sua vida, não, irmãos. Confia no Senhor, descansa no Senhor. Adora Ele, louva Ele, ora, busca intimidade com Ele pelo que Ele é, irmãos. Que nós não caímos no erro de Israel, de buscar a Deus pelo que Ele pode fazer, barganhar com Deus. Não caímos nos erros de muitas igrejas que querem determinar algo a Deus, dizer que Deus tem que dar, é obrigado a dar. Não, irmãos, Deus não é obrigado a nada. É Ele que é o soberano, não é nós. Muitas das vezes nós estamos desanimados, irmãos, ao culto ao Senhor.
Mas que isso, irmãos. Mas que hoje você se anime a vir à casa de Deus, a estar junto em oração, confiando no Senhor. Salmo 73, 17, o salmista Asaf, ele cai em si. Ele diz assim, ó: até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. Quando nós estamos na presença de Deus, nós enxergamos que Deus, ele é justo. Que os ímpios, eles não vão ficar impunes. Que o dia deles chegará, irmãos. O dia deles chegará. Esse povo que pratica impiedade, o dia deles chegará. O maior pecado é o pecado da impiedade. O fim fundamental do homem é o que, irmãos? Glorificar a Deus e gozar para sempre. Não é a primeira pergunta do catecismo? Qual é o fim fundamental do homem? Glorificar a Deus. Nós vivemos para glorificar a Deus. Tudo que a gente faz, a gente tem que glorificar a Deus. A gente é grato a Deus, a gente reconhece que tudo vem dele e tudo é meu dele para ele. O ímpio não, irmãos. Eles vivem as suas vidas sem querer dar satisfação a Deus. Autônomos, isso a proposta da serpente. Ser conhecedor do bem e do mal, não segundo aquilo que Deus não segundo o conhecimento de Deus do bem e do mal, mas segundo o que eles acham do que é certo e errado. Muitas das coisas para nós, que eles praticam, é o quê? É pecado, para eles não. É normal, é natural. Mas Deus vai julgar, irmãos, esses ímpios. Todos aqueles que praticam mal, todos aqueles que blasfemam contra Deus, todos aqueles que nos perseguem. O Senhor não está fazendo vista grossa. O Senhor não está, irmão, fazendo vista grossa, pode ter certeza. Quando Asaf entrou na presença de Deus, ele enxergou, irmãos, na ótica de Deus. Não na sua ótica mais, mas na ótica de Deus. E eis que eu envio o mensageiro. No versículo 1, essa expressão, eis que eu envio o mensageiro, irmãos, é que Deus vai fazer algo. Deus tem o seu tempo. Para nós, possa ser que Deus esteja demorando, mas Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Ele mandou, irmãos, esse texto ele fala de João Batista. O que foi que João Batista veio fazer aqui na terra? Ele preparou o caminho para o mensageiro mais distinto ainda, para Jesus Cristo. Ele preparou o caminho como? Preparando os corações com a mensagem de arrependimento. Preparando os corações para a vinda do Messias, para a vinda de Jesus Cristo. Aquele povo esperava que Jesus Cristo ele viria com poder bélico, talvez destruir Roma, aquele império opressor, mas eles não entenderam que o Senhor ele veio quebrantar os corações. Ele veio trazer a mensagem do reino, uma mensagem de arrependimento. Eles não entenderam isso, ele não queria que viesse um príncipe confrontar os seus pecados. Eles queriam ser uma nação bélica que encabeçaria agora como a maior nação daquele tempo. Ia subjugar as outras nações e que Roma seria expulsa dali. Mas eles não entenderam que o príncipe mais bélico, poderoso, o rei dos reis, ele veio para confrontar o pecado, para purificar o seu povo. A purificação sempre vai começar na casa de Deus, irmãos. Sempre vai começar aqui. Nós tivemos uma série lá na igreja de pecados intocáveis. E eu falei, irmãos, às vezes nós olhamos muito para o pecado lá de fora. Nós temos uma facilidade, de olhar o pecado lá do mundo, mas uma dificuldade para olhar o nosso pecado. E esse texto aqui, do 1 ao 5, vai falar que o Senhor vem purificar primeiro a casa de Eli. Primeiro, irmãos, Ele quer purificar nós, fazer um avivamento dentro do meio do seu povo. Purificar eu e você. No verso 2, vou tomar um pouquinho de água aqui, com licença. Mas quem suportará o dia da sua vida? Quem ficará de pé, irmãos, quando ele aparecer? Porque ele será como um fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro.
A história é o palco de Deus, irmãos. Quem suportará o dia da sua vinda? É por isso que o tema é a resposta graciosa e terrível de Deus. Porque quem ficará de pé diante da sua vinda? Será que eu e você vamos ficar de pé diante da sua vinda, irmãos? Diante da sua segunda vinda. Esse texto, esse versículo 1, ele fala da primeira vinda de Cristo. E o versículo 2 vai falar da sua segunda vinda. Quem ficará de pé, irmãos, quando ele vir? Quem suportará o dia da sua vinda? Jesus Cristo, ele virá com poder e glória e com vingança, irmãos, sobre o anticristo e todos aqueles que estão associados a ele. Para uns será um dia glorioso, mas para outros, irmãos, vai ser um dia de trevas. Olha o que diz Amós 5,18. Coloca aí, Rosângela, por favor. Amós 5,18. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas, não de luz. Ele é como um fogo do ourives, irmãos, e como sabão do lavandeiro. Esse dia aqui, irmãos, vai ser um dia de trevas para muitos. Vai ser um dia terrível para esses ímpios. Vai ser um dia terrível. Não vai ser dia de luz, vai ser dia de trevas. Mas quando ele diz assim, ele é como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. A ideia aqui, irmãos, é de branquear algo que está manchado. E o fogo do ourives é aquele que vai eliminar a escória do metal, que está sendo derretido para que fique apenas aquilo que é precioso. E eu pesquisando sobre ourives, ele o que faz a purificação do metal. Ele só termina o processo da purificação, de tirar as impurezas do metal, quando ele consegue enxergar a sua imagem no metal, irmãos. Interessante. E aí, o que é que o Senhor quer nos ensinar com esse texto aqui? Esse processo tão terrível da purificação da sua igreja, que você e eu está passando, irmãos. Às vezes crucificar aquele nosso desejo, né? O desejo da carne, renunciar aos seus desejos. Esse processo, ele só vai parar quando Jesus Cristo vê a sua imagem em nós. Quando o Senhor vê a sua imagem em você, irmãos, é que esse processo será terminado. E esse processo, até ele vir, irmãos, esse processo vai estar em nós, irmãos. E nós buscarmos a santidade, purificar a sua igreja, buscar a piedade, o amor, a misericórdia, o perdão, a compaixão. A família de Cristo tem que viver isso, esses frutos, meus irmãos. Paulo lá em Romanos 1 diz que o desejo dele era chegar naquela igreja e colher frutos, compartilhar seus frutos, mas também colher frutos. Nós, como igreja do Senhor, está aqui o pastor Luciano todo domingo, está dando fruto para vocês através da pregação da palavra, de conselhos, gabinetes, tantas outras coisas. Mas vocês também, irmãos, têm que compartilhar seus frutos. Nós temos que dar e compartilhar. É assim que é o corpo de Cristo. O que você tem oferecido à igreja de Cristo? Você tem amado o seu irmão? Você tem perdoado o seu irmão? Você tem somado aqui, né, nessa comunidade de fé, irmãos? Nós temos muito a dar, irmãos. Nós temos muito a oferecer, muitos a compartilhar. E esse processo só vai parar quando o Senhor vê a imagem dele em nós. Esse processo que às vezes é doloroso. Às vezes tem que mudar nossa eu, né? Cada um aqui vem com uma família, uma criação diferente. E às vezes ninguém pode pisar no meu pé não, porque senão... Mas agora, irmãos, nós pertencemos ao Senhor. Nosso Senhor é Jesus Cristo. Nós não somos donos de nós mesmos. Nós não somos donos da nossa carne. Nossa carne não é dono de nós. Nós temos o Senhor. O pecado não é dono de nós. Nós temos que andar agora segundo aquilo que Deus requer para nós. Estamos preparados para a vinda do Senhor? Nós queremos que Ele venha purificar o mundo. Mas esse texto aqui, irmãos, ele fala primeiro da purificação do seu povo, purificação da igreja. Com isso eu não quero dizer que
O pecado, ele não está lá só lá fora, mas ele está também dentro do povo de Deus. O povo de Deus precisa ser purificado, eu e você. Quando eu li esse texto, irmãos, quando eu estudei esse texto, eu me constrangi muito. Eu preciso ser purificado todos os dias. Ser moldado segundo o coração de Deus, segundo o que a sua palavra requer para mim. Porque no meio do povo de Deus, às vezes há calúnia, às vezes há ódio. Há crentes que não conseguem perdoar o irmão. Nós oramos aqui, mais uma vez eu lembro, ela diz assim, perdoa nossas ofensas assim como nós perdoamos. É a primeira vez, irmãos, que numa oração a gente pede para que Deus siga nosso exemplo. A gente diz assim, perdoa, Senhor, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Mas o nosso perdão tem sido como Deus perdoa mesmo. Porque às vezes você diz assim, eu perdoo você, mas eu não quero nem conversar mais contigo. Imagina se Deus perdoasse assim, irmãos. Olha, eu te perdoo, mas por favor, não ora mais para mim, não. Não fala comigo mais, não. É tu lá e eu aqui. E às vezes nosso perdão é assim, irmãos. Nós dizemos que perdoamos, mas ainda estamos amargurados. Não nos relacionamos. E aqui é uma família do corpo de Cristo. Não deve ter espaço para mágoa, ódio, não, irmãos. Tem que ter espaço para reconciliação. E é assim que o Senhor quer purificar o seu povo. Precisamos ser purificados, irmãos, com fogo do ourives, com sabão do lavandeiro. Esse sabão aqui que nos deixa branquinhos, alvos mais que a neve. O verso 3 ele diz assim, Pastor Luciano, me diga uma coisa, até que horas? Até a hora que você terminar. Não, eu vou terminar já, viu? Verso 3 ele diz, ele se assentará como refinador e purificador de prata, purificará os levitas, os refinará como ouro e prata, assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Irmãos, quando ele diz assim, trará ofertas com justiça, é como nos primeiros anos, no tempos antigos, quando realmente Israel vinha com o coração sincero diante do Senhor, que trazia ofertas, irmãos, diante do Senhor, coração grato, alegres por ser povo dele, por ser simplesmente povo dele. O Senhor tem saudade dos primeiros dias, quando você entrou por essa porta e louvou a Ele com alegria, com entusiasmo, entendendo aquilo que Ele fez por você. Mas ao longo do tempo, irmãos, Israel perdeu, irmãos, o real sentido de ofertar a Deus. Quando o Senhor vir, irmãos, a si mesmo, é suficientemente Israel, Ele então dirá, baixa o terrível processo de refinar e de purificar. Então tudo estará terminado. Até as ofertas o Senhor vai purificar. As ofertas que o povo trazia de qualquer maneira, de maneira relaxada, e com o intuito de talvez mover a mão de Deus, até isso Deus vai restaurar. Esse povo vai trazer, irmãos, nós vamos trazer uma oferta justa diante do Senhor, uma oferta de gratidão por tudo que Ele fez, irmãos. Porque quantas igrejas tratam o Senhor dessa maneira? Não é diferente das indulgências. Eu observo muitas igrejas evangélicas que tratam o Senhor como os romanos tratavam, com as suas indulgências. Eu tome lá da cá, eu vou fazer isso para receber isso, eu vou pagar o preço para receber isso, eu vou fazer campanha tal para que Deus me abençoe. Eu não tenho que fazer essas coisas com intenção de mover a mão de Deus, não, meus irmãos. Eu tenho que fazer essas coisas porque Ele já fez tudo por mim. Eu repito, simplesmente com o coração grato, contrito, alegre diante do Senhor. A bondade do Senhor nos acompanha. Não é isso que nós cantamos aqui? Você tem visto a bondade de Deus na sua vida? O Senhor é bom, tantas coisas Ele fez, o dom da vida, você se acordar de manhãzinha, respirar, irmãos. Isso é uma dádiva de Deus. Você sair para trabalhar, ter filhos, família, isso é dádiva de Deus. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Fala do verdadeiro arrependimento do qual esses filhos de Levi finalmente participarão.
Eles, por sua vez, receberão a verdadeira justiça, a qual apenas Cristo pode dar. Finalmente, a casa do Senhor será purificada e trarão ofertas justas diante do Senhor. Verso 4 ele diz: então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Depois do verdadeiro arrependimento de Israel, depois do verdadeiro arrependimento do seu povo, então a oferta de Judá, irmãos, e de Jerusalém será agradável ao Senhor. Ele vai restaurar, irmãos, a sua igreja. Eu creio num grande avivamento, um avivamento coletivo e um avivamento em sua igreja pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Eu creio, meus irmãos. Eu creio em muitas dessas igrejas que o Senhor ele vai avivar, irmão, vai trazer o verdadeiro culto. Eu creio, irmãos. Eu creio que muitos desses homens que pregam, ensinam falsas doutrinas, eles serão julgados, irmãos. Eles serão arrancados daqueles púlpitos. Eu creio que o Senhor vai levantar homens fiéis e vai restaurar o seu povo. Aqueles que dizem que são povos de Deus vão ser restaurados, meus irmãos. Porque o que eu tenho visto é que às vezes eles adoram Cristo que não é o Cristo das Escrituras. Não é o Deus que é o Deus das Escrituras. Como Calvino diz, nossos corações nosso coração é uma fábrica de ídolos. Às vezes fazemos de Deus o nosso ídolo, irmãos. Queremos moldar Deus, a nossa imagem, a nossa perspectiva. E achamos que estamos tendo um bom comportamento diante de Deus. Quando aquele povo passou 40 anos no deserto, Deus quis criar neles uma identidade. Deus quer criar em nós uma identidade, irmãos, de um povo que adora com sinceridade diante de Deus, que traz ofertas agradáveis ao Senhor, ofertas justas. A palavra aqui, oferta, sugere um gesto de devoção, uma prática que vai além de um mero cumprimento ritual. É uma devoção a Deus. Você traz uma oferta a Deus, você está tendo uma devoção, uma adoração a Ele. Nada além disso, irmãos. Nada com segundas intenções. Nada para que sua vida seja próxima, seja melhores do que a dos ímpios. Nada disso. Apenas com uma devoção, uma adoração, um coração grato por tudo que Ele já fez. Ele nos resgatou, irmãos. E o verso 5 ele diz assim, aqui nós vamos ver uma série de pecados. E o Senhor agora revela ali, o que está acontecendo no meio do seu povo. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora vou testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, e contra aqueles que exploram os trabalhadores e seus salários, que oprimem o órfão e a viúva e privam os estrangeiros dos seus direitos, e não tem temor ou respeito, em algumas versões, diz o Senhor. Ele agora vai revelar séries de pecados que aquele povo estava cometendo. Porque no finalzinho diz o quê? Porque não me temem. Muitas das coisas, irmãos, que tem acontecido no meio do povo de Deus, é porque o povo de Deus não está temendo aí. Não está considerando as Escrituras. Não está considerando os profetas. Não está considerando aquilo que está sendo pregado no culto. Irmãos, se nós absorvemos aqui pelo menos 90% do que está sendo falado aqui, eu acho que até menos um pouco. Muitos dos nossos problemas e muitas das nossas angústias, ansiedades, seria resolvido, irmãos. Porque o próprio Salmo diz que a palavra de Deus ela é completa para curar tanto a alma, né, como o espírito. Ou seja, ela é apta para nos sarar de tudo, irmãos. Porque muitas vezes nós observamos que muitos cristãos estão buscando se tratar em Rivotril, em remédio, mas não atenta para o que está sendo pregado, irmãos. Se nós atentarmos o que está sendo pregado aqui no púlpito, se nós considerarmos o que está sendo pregado aqui, muitos nossos problemas de ansiedade, de angústia, de depressão, sei lá, irmãos, o Senhor ele tem solução para todas essas coisas. Só você confiar nele.
aquilo que está angustiando você, aquilo que está talvez fazendo com que você não durma direito, leva para o Senhor. Confia nele, leva para o Senhor. Senhor, eu não posso só. Eu não consigo só, a não ser que o Senhor me dê forças. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? Me purifica, Senhor, me constrange. Meu coração seja contrito e quebrantado. Eu não tenho nada para te oferecer. Seja sincero, abre o coração diante do Senhor. Abre o coração diante do Senhor, irmãos. E tudo isso que está acontecendo em Israel, irmãos, é porque eles não temiam ao Senhor. E por isso que eu queria trazer essa mensagem de João Batista, né? Mensageiro do versículo 1, que é a mensagem de arrependimento. Como eu disse no início, cada um pega a porção que lhe cabe. Eu peguei a minha porção, amém? Amém. Se é para arrependimento, que a gente venha se arrepender. Eu acho que a gente tem que se arrepender todos os dias, né? Porque todos os dias nós cometemos pecados diante do Senhor. Por omissão, sabemos o que temos que fazer e não fazemos, não precisamos sentir arrepio nenhum. Como veio o pastor Augusto disse, Júlio, para eu abençoar irmão, não preciso sentir arrepio não. Uma voz dizendo aqui no meu ouvido, olha, abençoe. A Bíblia já disse que a gente tem que abençoar, né? Mas às vezes nós somos muito místicos, queremos ouvir uma voz, um arrepio. A Bíblia é simplesmente obedeça a ela. Uma vez eu escutei um pregador dizendo assim, você quer ouvir a voz, você quer escutar a voz de Deus? Leia a Bíblia. Você quer ouvir a voz de Deus, né? Ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia em voz alta, né? Quer dizer, a Bíblia, irmãos, é a voz de Deus, é a palavra de Deus, é a regra e prática para a nossa vida. Não precisa que alguém de fora venha dizer algo que você tem que fazer. A Bíblia, ela já nos dá a resposta do que nós devemos fazer, irmãos. Então a palavra que fica para nós hoje é: essa profecia já aconteceu, irmãos. O anjo do pacto, ele já veio. Ele esteve entre nós, de forma humana. Nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Emanuel, ele esteve conosco, entre nós. Ele já veio, irmãos. E ele vai voltar novamente e colocará um ponto final na história, julgando, irmãos, todos os ímpios e purificando a sua igreja. Essa mensagem ela não tem a proposta de nos trazer o chamado arrependimento e ao retorno. Um retorno para um culto sincero diante do Senhor. A oferta justa diante do Senhor. Como no início, quando você, logo nos primeiros anos que você chegou aqui, nos primeiros dias, o coração sincero, alegre, contrito, quebrantado, volta ao primeiro amor, irmãos. Vamos voltar ao primeiro amor. Amém. Assim como o povo de Israel era chamado a retornar ao Senhor, somos desafiados a refletir sobre nossas próprias vidas e áreas onde estamos afastados da vontade de Deus. Quando Jesus voltar, irmãos, que Ele nos ache preparados para nos encontrarmos com Ele. Esse dia será grandioso, irmãos, e glorioso. Todos terão um encontro marcado com o Rei. Uns para a glória eterna, quando esse Rei disser, vinde benditos do meu Pai. Mas outros, irmãos, será para a vergonha eterna, quando Ele disser, não te conheço. Aparta-te de mim que eu não te conheço. Então quem ficará de pé diante do dia do Senhor? A resposta é graciosa e é terrível. Para você vai ser graciosa, amém? Amém. Mas para aqueles que não têm o Senhor, aqueles que desconsideram a sua palavra, aqueles que não querem ouvir os seus profetas, irmãos, infelizmente será juízo de Deus. Será para a vergonha eterna. Todo joelho se dobrará diante do Senhor. Amém? Que nós nos dobramos agora, hoje, reconhecendo quem Ele é. Outros serão dobrados para a vergonha eterna. Não terá mais tempo, irmãos. Por isso que nós somos chamados hoje ao arrependimento. Amém. A restaurarmos as nossas ofertas diante do Senhor. Venha, próximo culto ao Senhor com o coração grato, alegre, pelo que Ele é.
pelo que Ele já fez na sua vida, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que haja temor e arrependimento, irmãos. Amém? Amém. Que Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus. Essa é a porção de hoje para vocês. Glória a Deus. Gostaria que o pastor Luciano fizesse essa oração final e agradeço pela